dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você nesta linda manhã de segundona do dia 4/9/2023, em que os termômetros marcam 22, 27 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muitos encontros e reencontros felizes. Sendo assim, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar nesta segundona, e para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir florestar, e para você que acordou para pegar o metrô Buzu, ou ainda e simplesmente para você que acordou para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for, vai aí o nosso feliz bom dia aí, iluminado para você também, que está chegando hoje aqui pela primeira vez nessa segundona do dia 4/9, pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV 777. E para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia para os neófitos e para os retardatários, mas também vai aí o nosso feliz bom dia aí para você, que é pontual, 7h45, que não se atrasa e que está todos os dias aqui conosco. É isso aí, prova de fidelidade, de amor ao nosso trabalho. Vai aí o nosso feliz abraço e o nosso bom dia, bom dia, bom dia, dona Oxília. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Edilva Martins. Presente Martins, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Madruga, Gomes Souza Pereira, Nancy, bom dia, minha amiga. E bom dia, bom dia, bom dia para nossa Marta de Aracaju. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Zilmar Araújo, a menina da passarela do canal do Roteiro Espírita. E para a nossa Val Costa. Bom dia, minha amiga. Tudo de bom e tudo de melhor para você. Que bom tê-los e tê-las aqui. E para eles também, vai aí o nosso feliz bom dia e feliz aniversário para eles e elas, os aniversariantes de hoje, do canal Roteiro Espírita, a começar por ela, Poesias de Leandro. Bom dia, meu caro Leandro. Poesias de Leandro nos seus 72 aninhos. Quantas poesias já produzidas nessas 7 décadas, hein, menino? Oh, coisa boa, vamos escrever um livro. É isso aí, que nessa segundona do dia 4, Deus te abençoe, Deus te proteja, luz e paz para você, menino Leandro, e as suas poesias
Faz uma aí pra gente, vai, do Roteiro Espírita. E para ela, nossa amiga Graça Magalhães. Estou sabendo, dona Graça, que hoje, a senhora está completando 64 aninhos de muitos sorrisos, de muitas alegrias, de muita felicidade, de muita paz, junto do maridão, dos filhões, dos netões e dos amigos. É isso aí, dona Graça, manda ver. 64 aninhos, bom dia, bom dia, bom dia, dona Graça. Luz e paz para a senhora, duplamente, e para ela, nos seus 35 aninhos. Eu vou chegar lá, dona Jandira Ramos, é só aguardar. Bom dia, bom dia, bom dia! Boa segunda-feira! Que seja de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, junto dos amigos do maridão, certamente. É isso aí, dos amigos. Feliz aniversário, paz e luz para você. Que seja uma segundona de muitos bolos, de muitos abraços, de muitos beijos, de muita saúde, de tudo de bom e din-din também no bolso. E para encerrar, a ele, Sebem Bezerra de Menezes, Centro Espírita Bezerra de Menezes, nos seus 74 aninhos. Só tem gente bala aqui hoje. 74 aninhos, é isso aí. Motivo de alegria, motivo de felicidade para o Sebem Bezerra de Menezes. Nós somos Cobem. Vocês são Sebens, irmãos gêmeos. Bom dia, bom dia, bom dia, senhor Bezerra de Menezes, que no dia 29 de agosto aniversariou. É isso aí, muito bem, muito bem. Poesias, Graça, Jandira e o nosso Sebem para todos e para todas. Feliz aniversário e também para você, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, que está aniversariando hoje, dia 4/9. Sendo assim, vamos orar para essa galera, pedindo a Deus, nosso Pai, que os abençoe, que os proteja, que os livre do mal e que faça dessa segundona um dia muito, 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 muito feliz e muito, 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 muito especial para todos nós que aqui nos encontramos, aniversariando ou não. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. Anote. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Vou repetir. Sem esforço de nossa parte, jamais, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada, siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidida a enfrentar o esforço da caminhada. Portanto, não desanime no meio da estrada. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. E a destinação de todos nós é alcançarmos o topo da montanha. Com os nossos próprios esforços, com a nossa disciplina, com a nossa coragem e vontade de subir. Todos nós um dia nos encontraremos lá em cima. O tempo será uma escolha individual. Sendo assim, amado Jesus, amigo de todos nós, que nessa nossa primeira segunda-feira desse mês que só está iniciando, possa
possamos nos sentir encorajados, robustecidos para o enfrentamento desta prova comum a todos nós, a subida da montanha. Sem desânimo, sem preguiça, sem reclamação, sem procrastinação, entendendo que é hoje o melhor dia para começarmos. Abençoa assim a nossa subida, o nosso intento, a nossa disposição, para não desistirmos no meio do caminho. Porque entendemos hoje que sem esforço da nossa parte, jamais alcançaremos o topo da montanha. Abençoa assim a todos nós que aqui nos encontramos desejosos de empreendermos esta viagem de ascensão moral que nos fará atingir a nossa condição de filhos de Deus. Abençoa-nos em nossos propósitos, abençoando a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os que estão de primeira vez, os que chegam depois e até mesmo os que nunca virão. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, onde quer que estejam e onde quer que estejamos. E assim, com votos de paz, na certeza da tua presença entre nós, iniciamos o nosso encontro matinal e semanal de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia e para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que chegou agora. Durante a nossa prece, durante a nossa oração. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco também. É isso aí. Obrigado pela preferência e pela escolha assertiva. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Porque hoje é segundona do dia 4 e hoje é dia de tema livre, sem lenço, sem documento, até porque a semana só está começando. Deixe de agonia, meu rapaz. Vamos que vamos! Então tá, logo depois da vinheta, nós vamos ver o tema livre que foi escolhido aqui, ó, da orelha, somente para você, somente para nós. Vamos lá? Então tá. Pois, mais uma vez, mais uma semaninha que só está começando, trazendo em si a possibilidade de muitas realizações, de muitas conquistas, de muitas transformações. E como temos dito, ao longo dessas últimas 7 semanas, segunda-feira tem sido para nós uma dor de cabeça, uma inquietação, porque a gente nunca sabe do que vai falar, até que a gente escolha o que vai falar. Hoje não foi diferente. Para escolher ou para chegarmos a esse tema livre de hoje,
nós precisamos percorrer vários livros, vários temas, esse não, aquele não, esse é bom, mas não. E a gente foi, e chegou nesse, que certamente você nem imagina qual seja. Mas tão importante, tão necessário, quanto qualquer um outro já aqui apresentado, e que diríamos ser o ponto-chave para chegarmos ao topo desta montanha. É como se fosse, está me vindo aqui a imagem, o combustível que vai fazer com que o automóvel, o veículo, possa seguir adiante. Porque não basta você ter um belo carro, possante, que causa inveja a todos, se você não tem combustível para colocar nele a fim de que ele ande. Porque o objetivo de todo carro, é, por mais, como é que eu diria o termo? Por mais espetaculoso, por mais caro que seja, sem combustível não dá. Vai ficar na garagem, parado, só para a apreciação do público. Mas todo carro quer andar, quer pegar a pista, cair no mundo. Não é assim? Pois é. Todos que foram criados por Deus, semelhantemente ao carro, têm como objetivo pegar a estrada, seguir seu caminho, para chegar ao topo da montanha e perceber a beleza da planície, de olhar para lá para baixo, do alto, e perceber como foi árdua, como foi difícil, desafiadora, como foi mesmo até complicada essa subida. Quantos obstáculos, quantas limitações, quantos choros, quantos reveses, descidas, paradas, sabe? Feridas, perdas, enfim. Mas apesar de tudo isso, alcançamos o destino. E é aí que está a beleza da chegada. É ter aprendido com a caminhada. Portanto, hoje, dia 4, para que nós abramos o mês com a primeira semana real, nós trouxemos esse tema que foi extraído, adivinha de qual livro? Tu nem imagina, nem vai se dar conta. Se eu propor US$ 1 milhão, certamente você não vai acertar. Por isso eu vou me adiantar. O autor do livro chama-se Leon Denis. E o livro, esse, Depois da Morte. Tá bom ou quer mais? Imagina agora o tema, Depois da Morte, Leon Denis, qual terá sido o escolhido? E só como uma deixa, a mensagem de número 56. Se é que eu sou bom em números romanos. 56. Tem um L, tem um V e tem um I. Eu acho que é assim, né? 56. E o tema chama-se, anotem, peguem papel e caneta, a lei moral. Pois. Em uma segunda-feira, no início do mês, começar ouvindo falar sobre a lei moral é pedir muito. Isso é coisa de espírita que não tem o que fazer. Temos sim muito trabalho a ser feito para subirmos a montanha.
para que não nos desanimemos quanto à subida, aos desafios. Porque somente a lei moral internalizada é que vai fazer com que superemos todos os obstáculos da caminhada. Quer você acredite que não, quer acredite que sim, você está certo. Mas, inevitavelmente, ninguém chegará ao topo da montanha sem que antes se robusteça de moralidade. É o que diferencia os espíritos aquinhoados de virtudes, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, e um Robson Ferrer da Silva, que nada tem ou muito pouco tem nesse quesito, mas que está se esforçando em se melhorar, em ser um pouquinho mais consciente quanto às suas escolhas, para não fazer tanta besteira. Não é para deixar de fazer, porque a gente nunca deixa de fazer, mas é que a gente deixe de fazer menos equívocos do que ontem. Porque quanto mais consciente você está desta realidade, mais você se cobra, se responsabiliza pelos seus atos. Mas antes de nós vermos propriamente a mensagem, que é bem curtinha, mas de uma grandiosidade que não conseguimos dilatar, me permitam trazer duas perguntas do Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 1, que vai falar sobre as leis naturais, em que Kardec vai tratar o tópico, dentre outros, o bem e o mal. Para a gente entender a lei moral que Leon Denis nos traz no depois da morte, é preciso que antes compreendamos o significado do bem e do mal. Porque na questão 621, antes de vermos essas duas, Kardec questiona onde estaria ou se encontrava a lei de Deus no mundo. A lei de Deus é a lei moral. E os espíritos respondem na consciência. Então vem Kardec para tratar sobre o bem e o mal, questionando, na 629. Qual a definição que se pode dar de moral? Para a gente compreender a lei moral, é preciso que a gente entenda a definição do que é moral. E os espíritos também assim disseram. A moral é a regra para bem se conduzir. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal, ela é fundamentada ou fundada sobre a observação da lei de Deus. O homem, o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem de todos. Assim, ele observa a lei de Deus. Essa resposta é altamente transformadora, desafiadora. Em particular para nós que vivemos em uma sociedade de confortos, de apelos, de excessos, de materialismo, que cada vez mais se distancia desse valor moral em função das coisas efêmeras e passageiras da vida. Não que elas sejam em si ruins, sejam mal, muito pelo contrário, é um bem, quando bem aproveitada, quando bem direcionada. Quando elas nos favorecem na subida da montanha. Porque quando elas nos estacionam, nos aprisionam ou nos rebaixam, passa a ser o mal.
Elas em si não têm esse poder, nem de elevar, nem de rebaixar. Mas a nossa forma de lidar com elas é que nos conduzem para cima e para baixo. Então é a regra para bem se conduzir na vida. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Se você já tem consciência do que é um, do que é outro, você passa a ser mais responsável pelas suas escolhas. E não satisfeito, Kardec, na 630, questiona. São várias, só vou ficar com essas duas. Como se pode distinguir, então, esse bem desse mal? E eles, de novo, disseram: o bem é tudo que está de conforme a lei de Deus, que é a lei moral. E o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se, é ajustar-se, é você se interligar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta mesma lei. E todo aquele que assim o faz sofrerá as penalidades naturais dos seus equívocos. Voltemos àquela proposição evangélica, quando Jesus dissera: ninguém sairá de lá até que pague o último centavo, que se que venha se ressarcir com a lei de Deus. E é baseado nessa linha de ideias que Leon Denis, que é o filósofo do Espiritismo, vai nos apresentar no capítulo 56 essa proposta da lei moral. Como ela é pequena, nós vamos ler para que tenhamos uma melhor compreensão, fazendo pequenos adendos, ok? Ele começa se referindo às páginas anteriores que ele vem construindo as ideias quanto a esta lei moral. Nas páginas precedentes, expusemos tudo o que colhemos do ensino dos espíritos relativamente à lei moral. Certamente, a não ser que venhamos a desencarnar, mas certamente nós ainda traremos esse livro como sendo um livro de estudo aqui no canal Roteiro Espírita. Já fizemos 2 anos atrás com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aos domingos, das 16 às 17 horas, 17h30, alguma coisa assim. 1h30 de estudo, quinzenalmente. Era Paula Viana, era, deixa eu me lembrar o nome dele, Santos, Uriel Santos e eu. Depois ficamos só nós dois, Uriel e eu. E que nós vimos quinzenalmente todos os capítulos. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, de estudo. Se quiserem ver, é só ir na playlist Estudo dos Livros Espíritas, vocês vão encontrar lá todas. Ok? Mas voltando. Futuramente será esse depois da morte. Em que já tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui e ali em algumas questões. Continua ele dizendo: é nesta revelação que reside a verdadeira grandeza do Espiritismo, porque todo ele está sentado nesta lei moral. E nós só conseguiremos combater o materialismo, que é o grande opositor inimigo do Espiritismo, quando nós focarmos a atenção na lei moral. Não é brigar com o materialismo, é entendê-lo e não se deixar dominar pela posse do ouro, mas entender que o ouro é a nossa essência divina e que nós devemos buscá-lo dentro de nós.
Os fenômenos espíritas são um prólogo da lei moral. Embora muito imperfeitamente comparecemos-los, perdão, embora muito imperfeitamente comparemos-los à casca revestido o fruto, inseparáveis em sua gestação, têm, entretanto, um valor muito diferente. A essência está dentro da casca, que reveste o fruto. O estudo científico deve conduzir ao estudo filosófico, que é coroado pelo conhecimento desta moral, na qual se completam, se esclarecem e fundem todos os sistemas moralistas do passado, a fim de constituírem a moral única, superior, universal, fonte de toda a sabedoria e de toda a virtude, mas cuja experiência e prática só se adquirem depois de numerosas existências. O que ele quer dizer nesse parágrafo? Rapidamente. É que ainda no nosso estágio de evolução, existem concepções de moral, de entendimento sobre a moral. Mas na medida em que nós vamos dilatando a consciência divina, que se dá através das multifárias encarnações, nós passamos a entender melhor esta lei moral de Deus, que diferencia-se da lei moral dos homens, ou pelo menos dos conceitos filosóficos dos homens, para entender que na sua essencialidade se constitui esta moral como sendo a única, superior, universal e fonte de toda a sabedoria e de todas as virtudes. Para tal, é preciso as sucessivas existências. Porque, considerando a simplicidade e a ignorância com a qual fomos criados, com as quais, né, a simplicidade e a ignorância fomos criados, nós ainda precisamos dilatar em muito a nossa realidade divina. A posse e a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Anotem isso. A posse, a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. E é algo que ainda hoje nós não nos consubstanciamos dela. Ainda não investimos nesse propósito. Por quê? Porque entendemos que as necessidades materiais da existência, elas são muito mais prazerosas, muito mais significativas do que as de Deus. Até que vem a dor, o sofrimento, a perda, para desfazer essa ilusão concebida dentro de uma sociedade materialista, qual é a nossa, cada vez mais forte, impactante nos nossos sentidos. E não há outro caminho que não seja da mudança, da ressignificação dos valores, dos sentidos, quanto a essa conceituação sobre moral. Mas seguindo, ele vai dizer também, permite medir, tá, a posse dela, permite medir os nossos recursos internos, regular o seu exercício, dispô-los para o nosso bem. As nossas paixões são forças perigosas quando lhes estamos escravizados. A posse do ouro, por exemplo. Úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las. Subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Observe como isso é significativo.
e que ainda hoje nós não nos disciplinamos para sermos despossuídos desses valores, dessas paixões, dessas necessidades. Isso me fez lembrar aqui também de uma passagem conhecida de muitos, que é atribuída ao Mahatma Gandhi, que quando lhe fora oferecido um presente em nome da rainha da Inglaterra, uma vez que ali estava ele junto a uma comitiva inglesa em um dos aeroportos britânicos, e quando um desses elementos da comitiva lhe dissera, pelo fato de ter observado que Gandhi ali apreciava aqueles objetos que ali estavam dispostos para serem vendidos na vitrine, e ele sorria, olhando para um, para outro, parava, ficava assim meditando, e provavelmente esse ser da comitiva acreditou que ele queria possuir, tê-lo. Então, ele lhe diz, pode escolher, Messias Gandhi, qualquer um deles, que será de muito agrado nosso presenteá-la em nome da nossa rainha. Ao que a pequena grande alma da Índia respondera, sorridente, agradeceu o gesto e dissera, eu estou feliz por perceber que eu já não preciso mais de tantas coisas. E aí seguiu seu caminho para voltar ao seu país. Eu estou feliz por descobrir que já não preciso mais de tantas coisas. Quando é que nós conscientemente haveremos de dizer também algo semelhante? Ao entrarmos em um shopping center de nossas cidades e vendo tantas possibilidades de aquisição, sairmos tranquilos, pacíficos, harmonizados, felizes mesmo por não carregarmos nada na mão ou alguém estando carregando por nós os objetos comprados, quer seja para presentear, quer seja para usar, por entender que já não precisa mais de nada daquilo. Isso lhe deixa em paz e feliz. Mas voltemos. Leitor conversa conosco, Delane. Ou Delane não, perdão, Deni. Delane é outro, porque são três. Me veio aqui, já que eu citei o sobrenome de Gabriel, Delane, nós temos o Leon Denis e temos também como é o nome dele? Fugiu da memória, mas eu vou me lembrar dele. São três. É o tripé que fundamentou a mensagem de Kardec. Foram os três grandes braços de Kardec na divulgação do Espiritismo. Tá? Ele era astrônomo, esse que eu esqueci aqui o nome. Está aqui na mente, mas não quer sair. A gente chega lá. Leitor, se queres libertar-se dos males terrestres, tem alguém aí? Tem alguém que ouviu isso? Vou repetir. Leitor, se queres libertar-se dos males terrestres, escapar às reencarnações dolorosas, gravar em ti esta lei moral e pratica. Se queres se libertar dessas reencarnações dolorosas, se queres ainda libertar-se de todos os males da existência,
Grava em ti, na tua alma, na tua essência, esta lei e pratique-a. Não apenas a discurse, não simplesmente fale, vivencie. Faze que a grande voz do dever abafe os murmúrios das tuas paixões. Dá o que for indispensável ao homem material. Ser efêmero que se esvairá na morte. Cultiva com cuidado o ser espiritual, que viverá para sempre. Nós invertemos. Nós damos valor a esse ser transitório, a esse homem carnal e a mulher carnal. Efêmero, que sofre, que se aflige, que briga, que mata. Lembram-se de sábado? Não matarás. Por que os homens se matam? É por quê? Já tinham parado para pensar sobre isso? Já tinham parado para refletir qual é o móvel que leva um ser humano a destruir um outro ser humano, uma outra pessoa? Quando a própria lei de Moisés, 3.500 anos, já tinha dito, antes de Jesus, não matarás, em que toda a história da humanidade se consubstancia de guerras sangrentas, fratricidas. Qual é o motivo das guerras entre os homens? O egoísmo. Está aqui no Livro dos Espíritos, ao tratar da lei de destruição e o tema guerras. É deixar que predomine o homem animal, o ser animal, em detrimento do ser espiritual, que somos todos. Então, cultiva com cuidado o ser espiritual que viverá para sempre. Desprende-te das coisas perecíveis. Não anotou a bens. Sem nenhum julgamento. Pode parecer que sim, mas não tem intenção. É só uma contextualização. Final de semana assistíamos aqui um programa que de quando em quando a gente traz na tela. A gente faz a fala, né, desse programa. E que um dos quadros novos agora é: você saberia dizer qual é a mansão, o dono dessa mansão? É isso aí. E aqui eu não estou julgando, de novo. O quadro tem esse propósito, que as pessoas entrem na casa do dono da mansão, conheça todos os espaços, ou quase todos os espaços, e descubra quem é. No final, conforme aconteceu agora, ele dá pelo menos 3 sugestões de nomes, de possibilidades, né, para que a pessoa adivinhe. E me parece, se você adivinha, você tem um prêmio. Que esta primeira, porque o quadro começou essa semana passada, a mansão está avaliada hoje em 16 milhões de reais. Você vive em uma mansão ou em uma casa, se podemos chamar de casa, que tem um valor de 16 milhões. Que tal? Quem aqui não desejaria viver em uma casa, em uma mansão, de 16 milhões? Isso hoje, daqui mais um tempo deve ir para 26, por conta da valorização. Ou seja, nós temos casa no Brasil, essa é a ideia, não é julgar quem tem. Não é dizer que é certo e errado. Não é avaliar a conduta da pessoa.
Nada disso, é bobagem. É apenas contextualizar um fato que nós vivemos no Brasil, em que nós temos milhares de cidadãos que sequer têm uma choupana no quartinho, vivem miseravelmente nas ruas, passando fome, necessidade. Que essas pessoas não têm nada a ver com isso, eu sei. Não pensem que eu não sei, não. Eu sei. Tem uma necessidade. E tem pessoas, que não é só ela, certamente, que vivem em mansões, que estão acima de 16 milhões. Qual vimos recentemente, um pouquinho de tempo atrás, que uma casa comprada por um desses políticos, que eu também não vou citar o nome, custou 50 milhões de reais. Quer dizer, essa de 16 é uma choupana, é um casebre, comparada a de 50 milhões. E outros que valem 100 milhões, 200 milhões. Não me interessa quantos milhões. Considerando a lei moral, é onde nós estamos focando os nossos valores. É o que o Leon Denis está trazendo aqui. Sim. Goste ou não, é fato. Aceite ou não. Entendem? Pode ser um espírito iluminado, um ser caridoso. Não tem o que discutir, graças a Deus que sejam. Que sejam. Fato é que nós temos pessoas, brasileiros e brasileiras, que vivem em casas de 60 milhões de reais, de 16, de 20. Só a casa, ok? Claro, quem tem uma casa de 10 milhões não ganha salário mínimo, óbvio. Continuando. Desprende-te das coisas perecíveis. Foi nesse ponto da associação. Honras, riquezas, prazeres mundanos, tudo isso é fumo. Tudo isso é fumo. Fumaça. O bem e o belo, o verdadeiro somente é que são eternos. Ok? Tudo isso é fumo. É fantasia. Por mais prazer e alegria que sejamos, tomados. Sejamos tomados por ter. Se eu tivesse a oportunidade de ter uma casa de 16 milhões de reais, eu teria? Talvez sim, talvez não. Se alguém me presenteasse uma casa com 16 milhões, eu aceitaria. Como eu sei que não poderia sustentar uma casa de 16 milhões, eu a venderia. Pegaria o dinheiro, compraria outra que eu pudesse sustentar com os meus 16 milhões de reais. Claro que eu não sou besta. Mas é preciso que comecemos nessa encarnação a nos desprendermos desses milhões todos. Me lembrei aqui agora, rapidinho. Lembram-se que ontem, quando, do momento Kardec do estudo de Fonseca e de Agenor, um deles, agora não me recordo, trazia um dos itens em que os espíritos diziam assim: é engano da nossa parte imaginar que os espíritos superiores irão nos dar ou vos dar o número da sorte. Vai
dizer onde está o tesouro, onde está isso ou aquilo, como alcançá-lo. É o seu esforço. Trabalhe para. Não espere que o mundo espiritual superior, sério, elevado, faça isso. Eles não falam. Oh, meu Deus, faça com que eu ganhe na cena, na Mega Sena, sei lá qual é a cena. Que eu vou ajudar todo mundo. Não espere dos bons espíritos. Deve ter sido merecimento da própria pessoa pelos esforços alcançados, como certamente dessa pessoa dona dessa missão. E ele finaliza dizendo: conserva a tua alma sem máculas. E aí, dá para fazer isso hoje, essa semana, esse mês? Só hoje. Conserva tua alma sem mácula. Que tal que seja essa a nossa dica para hoje? Ainda que seja somente hoje. Conservemos hoje a nossa alma sem mácula. Escrevam isso. Conserva a tua alma sem mácula. Tua consciência sem remorsos. Todo pensamento, todo ato mal atrai as impurezas mundanas. Todo impulso, todo esforço para o bem centuplica as tuas forças e far-te-á comunicar com as potências superiores. Te eleva ao topo da montanha. Olha a coincidência da primeira para com esta mensagem. E segue dizendo: desenvolve em ti a vida espiritual, que te fará entrar em relação com o mundo invisível e com a natureza inteira. Consiste nisso a fonte do verdadeiro poder e, ao mesmo tempo, a dos gozos e das sensações delicadas, que irão aumentando à medida que as sensações da vida exterior se enfraquecem com a idade e com o desprendimento das coisas terrestres. É como se a gente estivesse subindo a montanha. Com o passar do tempo, a gente enfraquece as coisas da terra, até porque se distancia delas por conta da subida, e a gente se planifica com outros valores, com outras riquezas e necessidades. E finalmente encerra dizendo: nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do teu ser, como eco dos mundos sonhados, entrevistos, e fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Quem de nós? Quem de nós? Quem de nós é capaz, ou já vivencia essas horas de recolhimento, escutando a harmonia que se eleva das profundezas do nosso ser, como eco dos mundos sonhados, entrevistos, e que fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Nessas sensações íntimas, nessas inspirações, desconhecidas dos sensuais e dos maus, reconhece o prelúdio da vida livre dos espaços e um pré-libar das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso, que, por certo, não sou eu. Justo, bom, valoroso. O prelibar da felicidade.
reservadas a esses espíritos justos, bons e valorosos. Pequeno, né? Uma página e meia, que consegue amplificar o sentido da lei moral que Deus instituiu como sendo a sua lei para todo aquele que deseja alcançar a vida eterna ainda nessa existência. Porque fora dela teremos ainda e muito mais. Portanto, fica aí a dica para hoje. Pensemos, reflitamos sobre a lei moral. E o convite também para que nós voltemos a ler essa mensagem 56 do livro, Depois da Morte. E que ele não vai falar da morte em si, mas da lei moral, que no mundo espiritual é a senha para a entrada nos mundos felizes, nos espaços superiores da casa do Pai. Se nós perguntássemos, você sabe dizer onde vive Chico Xavier? Qual é a instância espiritual em que Chico Xavier se encontra? No sábado, assistindo mensagens evangélicas, eu acho que esse é o nome do programa, de Divaldo Franco, da mensagem, ele que faria o lançamento do livro que ele escreveu, Jesus e Nós, mensagens de Dr. Adolfo de Menezes, que aniversariou no dia 29, e ele não pôde, porque estava hospitalizado, estava doente. E ontem ele fez uma prévia, né? Falou sobre a vida de Bezerra, Dr. Bezerra, depois autografou os livros. Não sei se aquilo ali já seria o lançamento, eu acho que não, mas enfim. E ele dizia na fala, contando a história de Dr. Bezerra, ele conta algo que todos nós já sabemos, que Paulo nos trouxe aqui também, falando sobre a vida de Bezerra. Não foi nem aqui, na verdade, foi lá na casa de oração. Também no dia 29. Ele, aquele fato de que houve um evento no mundo espiritual, 11 de abril de 1950, e que muitos foram convidados, 5.000 pessoas, entre encarnados e desencarnados, para participar daquele momento de homenagens a Dr. Bezerra de Menezes pelos 50 anos dedicados ininterruptamente, depois da sua morte, ao bem. E aí, um dos convidados, que ainda estava encarnado, Chico Xavier, participou. E ele contou depois a Divaldo a história. E aí mostrou lá como estava o ambiente, as pessoas, e lá para as tantas surge o espírito elevado de Celina, que é a mensageira de Maria, Santíssima aqui na Terra, dizendo a ele que Nossa Senhora, em que ele tinha uma adoração, ele era devoto de Nossa Senhora, mandava dizer-lhes que, a partir daquele momento, ele poderia escolher qualquer mundo, reencarnar em qualquer mundo do sistema solar. Lhe é dado esse direito de escolher. E ele abdica desse convite, dessa prerrogativa, e pede para continuar por mais 200 anos, enquanto no Brasil tivesse uma lágrima escorrendo,
pessoas sofrendo, ele gostaria de estar. Ela leva o pedido de Bezerra à Mãe Santíssima, que logo depois traz a resposta. Sua solicitação foi feita. Ficarás na terra ainda por muito tempo, conforme és o teu desejo. E hoje, de acordo com Divaldo Franco, além de ser esse médico dos pobres, esse braço direito, que esse é o meu lado direito, de Ismael, dentro do processo evolutivo da Terra, e nós que estamos estudando Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele tem um papel fundamental, do Dr. Bezerra de Menezes, na execução dessa destinação. É também como é que a gente chamaria? Ele é um protetor da América Central, de todas as Américas. Ou seja, é um espírito de alto alcance moral que está entre nós. Que escolheu o que traz aqui Leon Denis. Escolheu viver a lei moral. Que preferiu viver Jesus em detrimento de mansões de 10, 16, 50, 20, ou quantos milhões se constituem, para estar em nossas casas simples, nos hospitais, nas ruas, nas praças públicas, onde houver a dor, a miséria, o sofrimento, ele, por uma escolha, uma decisão pessoal, já na encarnação como tal, de socorrer os necessitados. Por isso, o médico dos pobres. Já que estamos falando dele, só para concluir, para a gente não avançar muito, tem a ver com a lei moral, ele desencarna em 11 de abril de 1900, e quando ele desperta, depois de um tempo adormecido, ele encontra no quarto simples em que ele estava a presença também de Celina, que lhe sorri, conversa com ele naquele primeiro momento, e ele começa a ouvir muitas vozes do lado de fora do quarto, porque tinha um pátio, né? Tinha muitas árvores, um ambiente bem acolhedor lá fora, e ele ouve muitas vozes. Ele fica impressionado com aquelas vozes, pergunta: quem são esses que estão falando aí fora? O que está acontecendo, Celina? E Celina, a mensageira, vai dizer: venha comigo, doutor Bezerra, venha ver com seus próprios olhos azuis. E ele então se dirige até a janela e vê uma multidão de homens, de mulheres, de idosos, de crianças, de mulheres, de homens, enfim, lá no jardim, dando hosanas ao Senhor, agradecendo, dando as boas-vindas a doutor Bezerra. E ele questiona na sua humildade: quem são esses, Senhor? Por que desses gestos, desses agradecimentos? E sorrindo, ela ainda lhe diz: são todos aqueles que em vida o Senhor ajudou, acolheu, curou, emprestou dinheiro, deu as suas horas em favor dessas almas. Eles estão aqui agradecendo e reconhecendo o seu valor para todos eles. E ele começa então a chorar por não se sentir merecedor de tamanho reconhecimento. É o que vai dizer aqui. Somente para os espíritos justos, bons e valorosos, qual Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Beleza? Entenderam o sentido da lei moral? Então tá.
4 de setembro. 4 dias somente do mês. Temos ainda todo o mês, 26 dias, para nos confrontarmos, refletirmos, avaliarmos esta lei. Fica aí a dica, não apenas para hoje, mas para todo mês. Tendo como referência Kardec na mente e Jesus no coração. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que a gente diga sim ao convite que ele, o paternal e o mínimo servidor de todos, nos faz. Há mais de 100 anos do seu desencarne para nós. Vivamos a lei moral. É chegada a hora da gente escolher a quem nós queremos seguir. Ok? Então tá. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Volte mais vezes, quantas vezes você assim desejar, e venha de galera, mas se não puder, venha sozinho ou sozinha mesmo. O importante é que você esteja aqui conosco. Para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção. Para você que já está aí desde o horário, desde o início, vai aí nosso abraço fraterno, nossa gratidão, e incluamos os que chegaram depois e os que estão chegando de primeira vez nesse abraço. Beleza? Lembrando a vocês do like, do compartilhamento da live e do assinar os nossos canais. Aliás, nós vamos começar a campanha a caminho dos 3.000 inscritos. Vamos fazer essa campanha para a gente aumentar o número de participantes, de inscritos no nosso canal. Ok? Lembrando também a vocês que hoje à noite, dando continuidade ao estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós teremos a presença de uma pessoa maravilhosa, conhecedora, assim, nata do Espiritismo, uma pessoa assim, muito querida no movimento, conhecida do ponto de vista midiático, social, que vai nos falar sobre o tema de hoje, ok? No limiar da independência. 7h30 às 8h30. E às 22h30 nós teremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, nesse horário, no item 4 do capítulo 14. Um beijo no coração, que Deus te abençoe, que Deus proteja, luz e paz para você, e até logo mais às 19h30. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de segunda-feira do dia 4. Pensando e refletindo sobre esta proposição. Nessas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do teu ser, olha o exercício para hoje, como eco dos mundos sonhados entrevistos, e que fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Nessas sensações íntimas, nessas inspirações desconhecidas dos sensuais e dos maus, recolhe o prelúdio da vida livre dos espaços, qual hoje, de Dr. Bezerra de Menezes, e um prelibar das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso. Muita paz, namastê e até logo mais. Beijo no coração.